Fala pessoal, chegando para fazer um vídeo um pouco diferente e um pouco atrasado sobre o React de Zelda. Vai lançar um remake, ou talvez um remaster, ou como eu acho que vai ser, uma reimaginação do Zelda de Ocarina of Time. Pelo que eu tive a impressão no trailer, vai ser uma reimaginação. Não vai ser um remake, propriamente dito, e com certeza não vai ser um remaster. É a minha opinião. Vou fazer uma análise e vamos ver como ficou o trailer de Zelda Ocarina of Time. Vamos começar com o React e depois vamos fazer a parte das análises. Vambora? Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. Muito tempo atrás, uma cidade chamada Hyrule, criada por supremas divindades. Aqui você já pode ver a grande árvore Deku, o castelo da princesa, obviamente. Aqui pode ser o Templo do Tempo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Tocando a música da Saria ou de Lost Woods, depende de qual a sua opinião quanto a essa música. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Uma floresta protegida por uma grande árvore ancestral. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion. Engraçado. Aqui tem duas coquiris de cabelo... Não, eu acho que essa é cabelo verde e essa aqui tá usando um gorrinho. Vamos ver. And they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Vamos lá. Algumas análises aqui antes da gente passar da parte que é sem câmera e só falando. Esse jogo tá com uma grande cara de reimaginação, não um remake. Qual a diferença conceitual? Um remake remake, remaster e reimaginação. Um remaster, teoricamente, você pega o jogo original e só dá uma guaribada nos gráficos. Um remake, você refaz o jogo do zero, mantendo exatamente a mesma história, geralmente. E uma reimaginação, você pega a história com elementos e altera o jogo e a história. É mais ou menos isso. Remaster não altera nada, só melhora os gráficos. O remake muda completamente os gráficos, mas mantém a história. E a reimaginação pode mudar a história e os gráficos. Exemplo, os jogos de Resident Evil. Os remakes de Resident Evil são reimaginações, que relançaram o 2, principalmente o 3, que mudou muito o Nemesis, por exemplo. Eu tô achando que esse jogo tá indo mais pro caminho de reimaginação por 3 motivos. Primeiro, essa voz, apesar de não parecer uma voz velha, imponente, é literalmente praticamente o texto que a grande árvore Deku Tree, ou a grande árvore Deku, fala no início sobre que ele é o grande espírito da floresta e todos os coquiris têm uma fada, mas o Link não tem. Provavelmente, seria a grande árvore. Mas pode ser outro personagem, porque a voz não pareceu uma grande árvore ancestral. Mas é o texto que se fala praticamente do jogo. Um menino que não tem fada. Outra mudança. A Triforce, ela já aparece na mão esquerda do Link. Teoricamente, ele não tinha Triforce nesse momento ainda. Ele desenvolve ela depois. Ao longo do decorrer da história, a ver as 3 pedras espirituais, o Ganondorf trocar a Triforce, ela quebrar, aí que elas se colam na sabedoria, na coragem e no poder. Mas isso pode ser uma reimaginação. Até porque ele tem o sangue da deusa. Perdão, ele tem o espírito do herói. A Zelda tem o sangue da deusa. Vamos conversar mais um pouco, que eu vou cortar aqui essa parte do React para analisar mais o texto e dizer o que pode mudar, o que eu acho que seria interessante que eles implementassem. Vambora. O anúncio desse remake ou reimaginação causou um rebuliço na comunidade de Zelda. 2 grupos completamente racharam. O primeiro, que acha que Zelda Ocarina of Time não precisa de uma reimaginação,
Poderiam até relançar o jogo com gráficos Ultra HD e tal, mas queriam exatamente o mesmo jogo histórico, com as mesmas questões narrativas que não puderam ser implementadas por conta de limitações gráficas. Já fiz um vídeo sobre isso, como um vídeo, por exemplo, da Ocarina da Saria simplesmente sendo trocada por questões de design e de gráfico, né? Economia de processamento. Ou Mido, que planejavam participar da história, principalmente ativamente, no Templo da Floresta e acabou não acontecendo. E a galera que acha que o remake ou reimaginação deveria entrar fundo nessas mudanças narrativas. Não só nas mudanças gráficas e de gameplay, mas narrativas. As partes de gameplay já são óbvias que há partes que podem melhorar. O próprio Templo da Água, o fato de não ter que equipar e de desequipar as botas de ferro o tempo inteiro. Aplicaram isso no 3DS e com certeza vão aplicar isso aqui. Outra coisa, provavelmente o Master Quest, que é a versão das dungeons mais complicadas, já deve vir nativo nessa versão. Mas a verdade é que o jogo de Zelda, ele não é travado. Mesmo para os dias de hoje, a Nintendo fez uma gameplay que é plenamente jogável nos dias de hoje. Só alterando os gráficos já seria mais do que suficiente. Mas, se forem feitas mudanças, o que seriam as mudanças de lore que poderiam ser aplicadas? Não vou falar aqui de mudanças de gameplay, porque o Zelda Ocarina of Time de 3DS já praticamente não tem nenhuma falha de gameplay. Quais são as 5 mudanças que eu gostaria se vai ser uma reimaginação? Tal qual Star Fox, que mostrou o prólogo do James McCloud sendo atacado e traído pelo Pigmadenger, que é uma adição muito interessante. Esse reboot de Star Fox é praticamente uma reimaginação do Star Fox de Nintendo 64. Eu estou relativamente bem ansioso. Seria bem legal mesmo, na minha opinião, se a Nintendo lançasse um prólogo ou um flashback em algum momento da história do pai do Link e da mãe dele. Porque todos nós sabemos que o pai do Link morreu nas guerras civis de Hyrule e a mãe fugiu para a floresta de Kokiri. Tem um quadrinho oficial da Nintendo que contava essa side story, que não é mais canônico, que foi lançado na Nintendo Power, em que o pai do Link é um dos guerreiros da guarda de Hyrule e lutava contra os ataques dos bandidos da Guerra Civil. No jogo não se fala muito sobre o pai do Link, se fala que ela era uma Hyliana que fugiu para a floresta, fugida das guerras. Acho que seria extremamente interessante um flashback ou uma missão específica com o pai do Link, ele lutando e falecendo, e a mãe sendo levada, indo para a floresta de Kokiri a cavalo, e falecendo e contando mais sobre esse pedaço de história. Acho que agora há processamento para isso. Outra mudança de design e de história que é necessária, na minha opinião, é a mais necessária de todas. A Ocarina da Saria. Eu tenho um vídeo só sobre a Saria ou a Saria. E a Nintendo deixou bem claro que essa mudança que aconteceu, simplesmente trocar o slot da Ocarina do Tempo pela Ocarina de Fada, ou seja, foi trocada uma pela outra, foi só para economizar processamento. Vários itens são trocados por uma versão similar. O Link não fica com as duas, porque o Nintendo 64 tinha que economizar armazenamento. Mas agora seria plenamente possível o Link manter as duas ocarinas, ou, o que eu acho mais interessante, naquele momento que o Ganondorf o ataca e o Link voa longe, podiam fazer ele capturar a Ocarina da Saria achando que era a Ocarina do Tempo, o que seria extremamente plausível, ou ela ser desintegrada e ser pegando fogo, né, pelo ataque que o Ganondorf joga no Link. Seria uma pequena mudança de lore que eu acho que iria tornar muito mais factível ele ter deixado de ter a Ocarina da Saria. Também, considerando que é uma reimaginação, já poderia deixar algumas referências à Sombra do Herói, que vai se tornar o Link do Ocarina of Time em Twilight Princess. Então podiam já botar algumas referências aqui. Tipo, por exemplo, querem botar mais coisas? Além das Master Sword e a Big Goron, e as 3 túnicas, a verde, a dos Gorons e a dos Horas, podia pegar a armadura do Stalfo, aquela armadura que não é bem de um Stalfo, mas parece, que é a armadura da Sombra do Herói. Podia ser mais um easter egg, mais uma armadura que o Link adulto tu pega de alguma forma. Seria mais uma conexão de lore muito interessante. Talvez mais algumas sidequests, umas batalhas extras. O famoso Templo da Luz, que o Ocarina of Time tem todos os templos, menos o Templo da Luz, porque já estava com o sábio Hauru despertado. Talvez uma sidequest nesse templo? Não sei. Aí é com a Nintendo. Questões de gameplay, mais opções de diálogo. Referenciar talvez que aquele Skull Kid de Lost World se tornaria o Skull Kid de Majora's Mask, talvez. Eu acho que não se deveria ter mudanças em lore, mas deveria ter melhores conexões que foram criadas depois que o jogo, por limitações técnicas, não teve. Principalmente essas que eu citei. Nenhuma delas prejudicaria em nada a timeline de Zelda, tornaria ainda mais fáceis as conexões com os jogos posteriores, e eu acho que a Nintendo poderia fazer algum alarde sobre isso, igual fez em Star Fox, que o primeiro trailer é literalmente uma coisa extra do Pigmadenger traindo o Peppy Harry e o James McCloud. Falando nisso, se quiser saber mais sobre a história de Star Fox, eu tenho um vídeo completo aqui no canal.
O que você está esperando deste remake / reimaginação de Zelda Ocarina of Time? Quero a sua opinião aqui embaixo. Você quer que apenas repita a história e mantenha as mesmas mecânicas, aprimorando os gráficos? Repita a história, melhorando os gráficos e a gameplay? Aquelas coisas como, por exemplo, equipar as botas de ferro sem precisar abrir o menu? Ou você quer que eles atualizem os gráficos para Ultra HD, atualizem essas mecânicas básicas do jogo base e façam melhores conexões com as histórias posteriores? Deixa aqui embaixo o que você acha, porque realmente tem um debate nesse caso. Se o jogo tem que se manter puro ou se ele pode ter algumas mudanças, claro, que acrescentem e expandam e não contradigam e reduzam. Se você gostou desse vídeo análise, diferente de tudo que eu faço no canal, dá um like, assiste até o final, tem vários vídeos aqui. À direita, a história sobre a sábia da floresta, Saria. À esquerda, a história de Anju e Café, a história mais trágica de Majora's Mask. E eu espero muito que esse remake faça sucesso, porque eu quero muito um remake de Majora's Mask. E será que seria demais sonhar um terceiro jogo dessa trilogia? Como o Link se tornará a sombra do herói? A Nintendo pode fazer, mas só se eles tiverem interesse e o jogo fizer sucesso. Obrigado, até a próxima, e aqui é o Arauto.